Olá, crianças! Turminha que está ligadinha aí com a gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma história e hoje nós vamos falar sobre amor ao próximo. Quem aí se lembra deste mandamento? Pois é, crianças, mas para nós falarmos sobre amor ao próximo, nós não podemos deixar de falar sobre a empatia. Aí vocês vão estar me perguntando, mas que palavra é essa? Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Certo dia, uma turminha de amigos que gostavam de se reunir para brincar, jogar, eles estavam se divertindo, mas eles perceberam que um dos seus amiguinhos estava sozinho lá no canto e não quis brincar com eles. E um dos coleguinhas pegou e disse o seguinte: deixa ele pra lá, ele não quis vir brincar com a gente, então eu não estou nem aí para ele. E voltou a brincar. Mas um outro coleguinha olhou para o seu amiguinho lá no canto, sozinho, e falou assim: eu vou lá falar com ele. Por um momento, crianças, este garotinho, ele se colocou no lugar daquele seu amigo que estava lá sozinho. E ele tentou imaginar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Ele poderia estar triste com alguma coisa, ou também porque não tinha ninguém para conversar. Então, este garotinho, o que ele fez? Ele se importou, ele quis ajudar aquele seu amigo. E a empatia, crianças, é isso. A empatia é a gente se colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Aí assim, a gente pode o quê? Pensar em como ajudar essa pessoa. E isso então é a empatia. Agora vocês entenderam o que ela significa? Então nós podemos dizer que Jesus foi o maior exemplo de empatia que a gente já conheceu, não é verdade? Quando ele esteve aqui na Terra, há muito tempo atrás, ele fez o quê? Ele falava de Deus para as pessoas. Jesus amava as pessoas, ele se importava com o seu próximo. Ele curava as pessoas, ele fazia o quê? Cuidava delas. Então, crianças, isso era amar o próximo. Então, vamos ler um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, e diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse versículo, criança, está dizendo que Deus fala que se a gente vê alguma pessoa passando uma necessidade e a gente olha aquilo e não ajuda aquela pessoa, onde está o amor de Deus em nossas vidas? Jesus fala que nós temos que amar o nosso próximo, nós temos não apenas dizer que o ama, mas amar também em atitudes. Isso é muito legal, não é, crianças? Então, para nós entendermos melhor esse versículo, vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Eu tenho certeza que muitos de vocês se lembram dessa história. Nessa parábola do bom samaritano, Jesus estava ensinando um perito da lei. Naquela época, o perito da lei era aqueles homens que estudavam as leis de Deus. Eles sabiam de cor os mandamentos. Mas esse perito, crianças, ele queria testar Jesus. Olha só, ele queria saber se Jesus ia falar tudo certinho como estava escrito lá nos mandamentos. Então, nessa conversa, ele diz para Jesus: eu sei que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus disse: pois é isso mesmo. Mas então, ele não terminou de testar Jesus. Ele fez mais uma pergunta, achando que Jesus ia cair na sua armadilha. Então ele disse: Jesus, mas quem é o meu próximo? Bom, e para explicar, responder o perito,
Jesus usou a parábola do bom samaritano, que é a seguinte: havia um homem que estava caminhando sozinho por uma estrada, mas de repente ele se deparou com alguns ladrões. E vocês sabem o que aconteceu, crianças? Esses ladrões levaram tudo que esse homem tinha. E eles também bateram muito nele e deixaram ele todo machucado na beira da estrada. Mas logo em seguida estava vindo um homem, um sacerdote. Naquela época eles eram pessoas que trabalhavam no templo. Eles acreditavam na palavra de Deus e eles ajudavam nos cultos. Então esse sacerdote estava vindo pelo caminho e quando ele olhou aquele homem caído todo ferido, sabe o que ele fez, crianças? Ele passou do lado e não ajudou aquele homem que estava precisando de ajuda. Pois é, mas logo em seguida estava vindo um outro homem. Agora era um levita. Naquela época, os levitas, eles eram ajudantes dos sacerdotes. Então, quando esse levita estava passando e viu aquele homem, ele olhou, mas quando ele percebeu que ele não conhecia aquele homem, sabe o que ele fez? Ele também foi embora e deixou aquele homem caído sozinho, sem ajudá-lo. Mas nessa história, crianças, existe a terceira pessoa que logo vinha em cima do seu burrinho, que era um samaritano. Naquela época, os samaritanos, eles eram um povo que vivia em conflitos com o povo de Deus. Mas esse homem, assim que viu aquele homem, pobre homem caído, todo ferido, ele fez o quê? Ele ajudou aquele homem. Ele limpou suas feridas, colocou ele em cima do seu burrinho e o levou para o lugar mais próximo que tinha naquela estrada. E ele, crianças, ele pagou para que as pessoas cuidassem daquele homem até que ele ficasse bom e pudesse seguir o seu caminho sozinho. Pois é, e quando Jesus estava terminando essa parábola, ele disse para o perito da lei: agora, então, analisando, qual desses 3 homens que passaram por essa estrada, que olharam aquele homem, caído, machucado, qual deles viu aquele homem como seu próximo? O perito, então, na mesma hora, disse assim: o terceiro, é claro, aquele que o ajudou. E Jesus, na mesma hora, concluiu dizendo: isso mesmo, você está certo. Então, agora que você já sabe disso, vá e faça o mesmo. Pois é, crianças, essa parábola do bom samaritano, vocês estão vendo que Jesus nos ensinou várias lições, não é verdade? O que Jesus nos ensinou? Vamos pensar, ele nos mostrou quem é o nosso próximo. Jesus quis dizer que o nosso próximo são todas as pessoas que estão à nossa volta, não é verdade? Jesus nos ensina que nós temos que amar o próximo, nós temos que pensar em ajudar o nosso próximo, independente de quem ele seja. Aquele samaritano não conhecia aquele homem todo machucado da estrada, mas mesmo assim ele o ajudou. Mas, crianças, tem uma outra lição muito importante que essa parábola nos ensina. Jesus quis dizer, quando ele disse que o sacerdote e o levita passou naquela estrada e não ajudou aquele homem, ele está nos mostrando que mesmo eles, tendo conhecimento da palavra de Deus, se a gente, mesmo conhecendo, estudando, sabendo tudo sobre a palavra de Deus, e nós não colocarmos em prática, de nada vale o nosso conhecimento. Tá vendo? Por isso que a parábola nos ensina que mesmo o samaritano que não conhecia aquele homem, o ajudou, mesmo assim. E aquele sacerdote e o levita que conheciam a palavra de Deus, não deram nenhuma bola para aquele homem. Então, crianças, essa é uma das lições mais importantes que essa parábola está nos ensinando. Como amar o nosso próximo. Na verdade, se importar e ajudar, independente de quem ele seja. Então, isso está servindo para nós, não é verdade? Então, vamos pensar na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, quais são as coisas, as atitudes que a gente tem
e que hoje a gente pode mudar para a gente colocar em prática isso que Jesus acabou de nos ensinar, amar o próximo, ter empatia. Vamos pegar um exemplo bem comum. Nós estamos jogando, brincando com nossos amigos, no clube, na escola, em casa, independente do lugar. De repente, por exemplo, o nosso amigo tropeça e cai. E aí, o que nós devemos fazer? Nós vamos rir do nosso amigo ou nós vamos lá ajudar ele e ver se ele se machucou? Pois é, criança, a empatia é isso. É nós nos colocarmos no lugar daquela criança, da outra pessoa, não é verdade? E também imaginar se fosse com a gente, como nós gostaríamos que as pessoas reagissem, como a gente gostaria de ser ajudado, não é verdade? Uma outra forma também, crianças, de nós demonstrarmos amor ao próximo é nós doarmos, nós ajudarmos a quem está precisando. Por exemplo, quando a gente abre o nosso guarda-roupa que está cheio de coisas, que às vezes a gente olha e fala assim, poxa, nem serve mais em você e a gente nem sabe que está mais ali. Pois é, crianças, nós temos que saber dividir as nossas coisas, não é verdade? Brinquedos, livros, até mesmo nossas roupas, né, que estão boas e que dá para muitas pessoas que estão precisando, não é verdade? Um outro exemplo, crianças, é o bullying. Isso mesmo, todo mundo aqui sabe o que é isso, não é verdade? O bullying é quando as pessoas zombam uma das outras, elas ofendem as pessoas com suas palavras, falando coisas das suas características. Mas, crianças, como que a gente pode agir de forma diferente? Nesse caso, nós podemos lembrar que nós somos pessoas que temos qualidades, mas todos nós temos defeitos também. Nós somos bem diferentes um do outro. Deus nos fez assim. Então, crianças, que essa lição que nós aprendemos e que todas as circunstâncias da nossa vida em que a gente possa pensar assim, como que eu vou colocar em prática essa lição que eu aprendi? Nós temos que estar atentos o tempo todo, não é verdade? Porque cada detalhe, cada coisa que acontece, às vezes a gente nem percebe, são nesses momentos que Jesus está nos observando e vendo se tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a palavra dele está fazendo efeito lá no nosso coração, se a gente está colocando em prática. Então, nesse momento, que tal a gente fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado até hoje e também pedir que Ele nos ajude ao que é colocar em prática tudo que nós aprendemos, que às vezes não é tão fácil assim, não é verdade? Então, todo mundo está preparado aí? Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos também, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado até hoje. Nos ajude, ó Pai, a ter empatia, a amar o nosso próximo, Senhor, a cuidar das pessoas que precisam. Que o Senhor nos dê sabedoria para agirmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém. É isso, crianças. Essa foi a nossa história de hoje sobre amar o próximo e sobre a empatia. Espero que vocês tenham gostado bastante e tenham aprendido todas as lições que Jesus quis nos mostrar com essa história de hoje, tá bom? Que vocês fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus.
e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o destino, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar.